Tô de volta. E hoje tá aí o primeiro programa inédito do Aqui com o Benja em 2019. E não podia ser diferente, né? Até 3 semanas atrás, ele era o presidente do Flamengo. Hoje, vamos perguntar, será que volta? Só torcedor? Tá de férias? Presidente Bandeira de Melo, que prazer te receber aqui. Tudo de bom, obrigado, viu? Eu que agradeço aí, mais um convite aí, agora como ex-presidente, né, para vir aqui com o Benja. É um prazer enorme estar aqui com você e falando com a torcida do Flamengo, agora só como torcedor. Não, e eu quero deixar uma coisa bem claro, porque todas as vezes que nós te convidamos ou para participar, tem que ser justo. Você participou na boa e participou na ruim. Isso é uma coisa muito legal. Você nunca falou não. Às vezes, quando a gente ligava no Fox Sports Rádio ou para vir aqui com o Benja, tô em reunião, mas daqui 1 hora me liga. Você nunca falou não. Tem que ser justo. É verdade. Às vezes eu não respondi as perguntas, né? Principalmente de contratação. Vai contratar? Isso. Olha, eu te ameacei, né? Mandei te chantagear. Mas você nunca falava. Mas olha, antes da gente começar com o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, tem muita coisa para falar. Vamos ver um pouco do presidente aí, do ex-presidente. Roda aí. Difícil unir paixão e razão. O mandato de Eduardo Bandeira de Melo no Flamengo conseguiu essa façanha. Rubro-Negro, time mais popular do Brasil, tornou-se exemplo de administração. E olha que o cenário já foi desolador. Dívidas foram quitadas. O Flamengo voltou a ser respeitado dentro e fora de campo. Times competitivos foram montados. Poderiam ter vindo mais títulos? Poderiam. Mas a credibilidade foi resgatada. O Flamengo é uma potência que até os rivais exaltam. O Flamengo está com a diretoria que está sendo arrumado o Flamengo. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. Também acho isso. Flamengo e Corinthians, hein? Os dois. Exatamente. Flamengo e Corinthians. Rezar para o Flamengo e Corinthians continuar fazer um 4 por ano. Eduardo Bandeira de Melo se esforçou para isso. Pode ter cometido erros, mas sempre abraçou uma causa, seja ela polêmica ou não. O Rodrigo Caetano até brinca que eu tenho os meus protegidos lá no elenco do Flamengo, são exatamente os jogadores que são perseguidos por alguns jornalistas, né? E aí parte da torcida. Márcio Araújo. Eu não vou dizer, Márcio Araújo, Vaz, Rafael Vaz, Muralha, Gabriel. Hoje o Flamengo vive uma situação totalmente diferente de outros anos. Um elenco estrelado, salários em dia. Bandeira de Melo foi firme nas decisões. E ninguém pode questionar o trabalho determinado no rubro-negro. E uma das coisas que ele faz de melhor é amar o Flamengo, mas com a competência de um grande administrador. Aquele trecho do Alexandre Calil, na época ele não era presidente mais do Galo, não. Mas ele foi no Fox Sports Rádio, há muito tempo atrás, e falou, olha, se arrumar o Flamengo, ferrou. O Flamengo foi arrumado? O Flamengo foi arrumado. A previsão do Calil vai se concretizar? Olha, o Calil é um dirigente experiente, né? Foi até muito bom conviver com ele, hoje é prefeito de Belo Horizonte, né? Mas o que ele quis viver com ele, hoje é prefeito de Belo Horizonte, né? Mas o que ele quis falar foi que o Flamengo era um clube extremamente desorganizado, desacreditado e ainda assim conseguia, né, bem ou mal, né, competir. E quando ele viu que o nosso grupo estava colocando as coisas em ordem, o Flamengo ia passar a ser uma instituição cidadã, cumpridora de seus compromissos, com capacidade de investimento, ele já projetou, né, um futuro em que o Flamengo seria muito mais poderoso, né? Claro que exagerou quando disse que acabou o futebol brasileiro, né? Mas ele teve a visão do que realmente tende a acontecer. 6 anos depois
né, da gente ter chegado lá no Flamengo, né, o Flamengo é outra instituição, existe, né, uma percepção geral no mercado de que o Flamengo é uma instituição séria, uma instituição que cumpre seus compromissos, com a qual se pode negociar sem nenhum risco de calote, né, coisa que não acontecia no passado. E a consequência disso, é óbvia, é o aumento no poderio esportivo. Isso já está acontecendo e se essa política de responsabilidade, de profissionalismo, né, for mantida, eu não tenho dúvidas que a gente vai chegar perto do que o Calil profetizou. Hoje, é mais fácil ser presidente do Flamengo? Olha, eu diria que sim, porque, né, o presidente do Flamengo daqui para frente não vai ter que conviver com aquela situação que a gente conviveu, né, aquela situação que nos esperava no clube, que era uma situação de 3 meses de salário atrasado, contas, né, receitas penhoradas, uma dívida vencida com a Procuradoria da Fazenda Nacional praticamente impagável, 600 ações trabalhistas, uma dívida bancária com fornecedores, com ex-treinadores, com ex-jogadores enorme, e tivemos que lidar com isso tudo, né, com muito sacrifício, com a compreensão da nossa torcida, e hoje nós estamos num outro patamar. Então agora acho que quem assume o Flamengo pode com certeza pensar em voos muito mais altos. Você ouviu muito não de jogador e treinador quando você chegou a assumir o Flamengo? Porque falou, não vou jogar aí não vou receber, não quero ir. Você ouviu muito não? Olha, havia uma dificuldade sim, né, no início. Mas eu diria que ainda no ano de 2013, ainda que a nossa situação financeira não estivesse longe de ser considerada confortável, eu acho que ali já começou a mudar a percepção em relação à credibilidade do clube. Quando nós conseguimos, ainda em abril, maio de 2013, as certidões negativas, né, coisa que parecia praticamente impossível, né, quando os acordos que nós propusemos para os nossos credores começaram a ser regularmente e pontualmente cumpridos. Eu lembro que um fornecedor nosso, uma vez, se surpreendeu porque o nosso diretor financeiro tinha proposto, né, pagar o que a gente devia a ele, né, numa quantidade de prestações aí que eu não me lembro agora qual era, né, e iria pagando o corrente e pagava o passado em parcelas. Quando ele percebeu que as parcelas estavam sim sendo pagas do jeito que o nosso diretor propôs, ele se surpreendeu e veio me agradecer. Falou, a gente está simplesmente cumprindo aquilo que nós prometemos, né? Mas como isso daí não era comum no Flamengo e infelizmente também não era comum em boa parte dos clubes brasileiros, né? Ele, né, me agradeceu e a partir daí eu acho que começou a mudar a percepção dos nossos interlocutores e a partir daí foi o processo de recuperação que vocês acompanharam, aquela negociação do Profut, né, que eu acho que foi a grande virada em termos de administração da dívida do clube. E 6 anos depois, acho que a nação rubro-negra pode se orgulhar de estar realmente num outro patamar. Eu mesmo falei, no começo tinha acho que era 750 milhões quando você assumiu, ou não? Era isso? 750 milhões foi o resultado, né, da auditoria que nós contratamos, porque na época, inclusive, as contas do Flamengo eram absolutamente inconfiáveis. Você pegava um balanço do Flamengo, tinha um parecer da auditoria que dizia, em outras palavras, assim, ó, isso que vocês vão ver aí não é para ninguém acreditar, porque não tem confiabilidade nenhuma. Então nós contratamos uma auditoria, né, uma auditoria renomada para fazer um levantamento da nossa dívida. E ela chegou a 750 milhões de reais. Depois, com o tempo, é claro que vão aparecendo outros esqueletos. Vai abrindo a gaveta, né? Isso, pois é. Então vamos dizer que fosse, né, por volta de 800. Era considerável. Então, e eu na época falei, o Flamengo não vai pagar isso nunca. Não tem como pagar, é impossível pagar. E pagou, né? O Flamengo deve quanto hoje?
Olha, o balanço fechado agora em dezembro de 2018, né, deve apresentar assim, uma dívida líquida na faixa aí de uns 330, 340 milhões. E qual que foi, presidente, qual que foi a fórmula? O que você fez para resolver pagar isso? Eu entrevistei aqui o Rodolfo Landim, que é o atual presidente do Flamengo, uma semana antes da eleição, ou duas, e ele falou que também que ele teve uma participação ativa na negociação das dívidas, de tudo isso aí. Como é que foi, então? Como é que vocês conseguiram pagar tudo isso? Na realidade, não houve muita negociação de dívida. Houve isso que eu falei para você aí dos fornecedores, né, que o nosso diretor chamava os fornecedores e dizia, estamos devendo tanto, não tem como te pagar agora, mas, né, de acordo com as nossas projeções aqui, nós podemos pagar isso assim, assado, em 12 vezes, em 10 vezes, né, e isso daí é normal, né, qualquer empresa que está numa situação como o Flamengo tinha na ocasião e quer efetivamente... Mas o Flamengo não tinha já as receitas futuras tudo antecipado ou não? Tínhamos receita antecipada, tinha receita penhorada, né? Mas aí foi a questão de cortar na carne, né? Então, basicamente o que o Flamengo fez para mudar essa situação foi vontade política, né? E sacrifício. Então, você deve lembrar que no primeiro mês da minha primeira administração, nós tivemos que abrir mão do Wagner Love, que era a principal figura do elenco. Nós tínhamos alguns atletas de esporte olímpico também que estavam numa situação ali que a gente não tinha como pagá-los, né? E fizemos, né, aqueles cortes na carne mesmo. A dívida com o governo, por exemplo. Minha primeira reunião lá na Procuradoria da Fazenda Nacional, nós tínhamos só vencido, dívida vencida, se não me engano, alguma coisa em 55, 60 milhões de reais. Tá? Então tivemos que fazer um parcelamento daquilo, né? Só que não é um parcelamento a longo prazo. Né? O que os procuradores, que inclusive conheciam, né, o Flamengo, puderam fazer foi fazer um parcelamento dramático, curtíssimo prazo, e que a gente começou a pagar. Cada vez que a gente pagava um mês, a gente comemorava, pagamos, a gente não sabia se ia conseguir... E o credor também comemorava. Exatamente, aí não sabia se ia conseguir pagar o mês seguinte, aí sacrifício, né? A torcida compreendendo. E, a torcida do Flamengo comprou o teu discurso. Comprou, com certeza. No meu discurso de posse do final de 2012, eu falava claramente que o Flamengo mais do que um passivo financeiro, tinha um passivo ético e moral. E que a gente tinha que resgatar isso, e nós íamos resgatar, ainda que com sacrifício da parte esportiva e social. E eu achei até que a gente pudesse ter reações negativas e, ao contrário, 99% dos rubro-negros compraram esse discurso, porque essa situação de clube que não tem credibilidade é uma coisa que incomoda o torcedor comum mesmo. Acho que eu contei aqui no seu programa uma vez a reação do torcedor quando, no dia seguinte, a saída do Wagner Love, né, que me encontrou no supermercado e falou grosso: presidente, o senhor vendeu, né, o Wagner Love. Pensei que vou morrer aqui agora. E ele fez muito bem, a gente não tinha como pagar e tal, tá certo. Né? E aí a gente começou a ver que a torcida efetivamente se preocupava com o nome, né? Com o nome do clube, com a credibilidade do clube, que é a paixão deles, que é a minha paixão. Né? E isso daí foi muito positivo. Então foram pelo menos 5 anos de sacrifícios. O engraçado é que eu achei que o presidente do Flamengo não fazia compra no supermercado. É verdade, mas eu fazia, isso aí eu tinha umas 2 semanas de Mas depois de você não foi mais, foi? Fui, de vez em quando eu vou. Mas quando, por exemplo, perdia um clássico, não dava pra ir no supermercado no dia seguinte, não. Perder pro Vasco não dava pra ir, não, dava? Não, dava pra ir sim, a gente quase não perdeu pro Vasco. Ô, presidente, você lembra quando você contratou esse cara aqui? Vamos ver, roda aí. Fala, Beira, tudo bem? Como sempre, você recebendo só gente boa aí. Sei quem vai estar aí hoje é o presidente Bandeira. Um homem sensacional, um cara que mudou, que transformou o Flamengo.
Flamengo já era grande, mas com a estrutura que o Bandeira fez agora, ficou muito grande, né? Ele com a sua diretoria, né? O Fred, Rodrigo Caetano, caras muito competentes. Eu acho que futebol precisa de gente como Bandeira, cara correto, cara que se preocupa com o clube. E agora tudo que ele fez aí da estrutura, essa diretoria que vem agora com certeza vai aproveitar e vai começar a conquistar títulos, que também é muito importante, ele sabe disso, que é super importante. Então é isso, um abraço aí, Benja, um abraço Bandeira e fica com Deus aí, tá bom? Tchau, tchau, um abraço. Esse aí é fera. Né, foi um grande orgulho que eu tive ter podido, né, contratar o Muricy, né, e ter uma grande alegria ter conhecido e convivido com o Muricy. Pena que foi pouco tempo, que a saúde dele não deixou ele seguir com o trabalho maravilhoso que ele certamente faria no Flamengo. Mas o pouco tempo que ele teve lá, eu aprendi muito com ele, a nossa equipe que ficou lá aprendeu muito. E de vez em quando eu encontro com ele, né, eu tenho sempre essa oportunidade de agradecer. Ele ficou me devendo uma visita ao centro de treinamento, mas... Então agora o Muricy vem toda hora pro Rio, aí Mujica, ó, tem que ir lá visitar. Só que agora não sou eu mais que vou estar lá para levá-lo lá no centro de treinamento, mas eu tenho certeza que ele vai gostar muito e agora, como ele deixou de ir no primeiro, ele pode ir aos dois. O Flamengo hoje tem 2 centros de treinamento lá no nosso terreno em Vargem Grande. O Muricy roeu o osso ali, pegou ainda uma época em que a gente não tinha uma estrutura muito boa e eu tenho certeza que ele ia gostar muito de ver o que foi feito lá nas nossas instalações. Esse CT eu não fui, mas de quem foi realmente diz que é uma coisa assim, primeiríssimo mundo. Você acha que o que foi o teu maior legado no Flamengo? Foi ter deixado o clube bacana? Foi esse CT? Foi recuperar a credibilidade? Eu acho que a partir da recuperação da credibilidade é que você pode conseguir muitas coisas, inclusive o avanço na área patrimonial. Né, o avanço na área patrimonial do Flamengo, né, nesses 6 anos foi realmente considerável. Né? Nós tínhamos 2 problemas, que era o problema da Casa de São Conrado e do edifício lá do Morro da Viúva, né, que só davam prejuízo para o Flamengo. Hoje, nós conseguimos alienar a Casa de São Conrado e fazer um negócio fantástico lá no Morro da Viúva, em que o Flamengo fica com 30, conseguiu um adiantamento que foi todo investido no centro de treinamento e ainda fica com, se eu não me engano, 30% de um prédio maravilhoso que está sendo reformado e vendido ali. Então, com certeza, o patrimônio do Flamengo naquela unidade ali, aquilo deixou de ser um problema para o clube e passou a ser um ativo de alto valor. Isso graças a um trabalho fantástico do nosso vice-presidente de patrimônio, que era o Alexandre Vrobel, né, que é um grande rubro-negro e que foi uma das pessoas mais importantes da minha administração. Ô, presidente, deixa eu te perguntar um negócio. Você concorda, você fica chateado, você fica bravo? Quando as pessoas falam o seguinte, em termos administrativos, não tenho que questionar a gestão do Bandeira de Melo. Foi realmente impecável, zerou o clube, retomou a credibilidade do Flamengo, esse CT do Ninho do Urubu que é espetacular. E aí tem gente que fala o seguinte, mas na parte futebolística deixou a desejar. Você concorda? Isso te incomoda? Você acha que você errou no futebol? Como é que você faz aí uma autocrítica? A parte administrativa não tem que questionar. Tudo que você fala tá aí e a gente vê, né? E o futebol, o que você acha? Você acha que você errou em algumas coisas ou não? Não, com certeza errei em várias coisas, né? Mas é claro que eu concordo, porque eu, em primeiro lugar, eu sou torcedor. Né? Eu só acabei presidente porque eu sou torcedor. E o torcedor quer ganhar tudo sempre. Eu acho que o Flamengo, né, o rubro-negro, nunca pode ficar satisfeito com o que ele consegue, principalmente em termos esportivos. Então, se eu tivesse conseguido ser campeão do mundo, eu estaria insatisfeito porque não fui bicampeão do mundo. E na área esportiva, a gente, claro, que tem a consciência de que as vitórias na área esportiva elas têm que ser precedidas de uma arrumação do clube como foi feita.
E eu tenho certeza que as vitórias, os títulos virão, e o que a gente fez ao longo desse tempo foi trabalhar para que o Flamengo tivesse condições para ganhar tudo e sempre. Agora, é claro, né, que eu gostaria de, ao longo dos 6 anos, ter ganhado todos os títulos que a gente disputou. Não conseguimos, tenho certeza que mudamos de patamar também na área esportiva, né? Eu lembro que o Flamengo brigava para não cair no Campeonato Brasileiro, né? E a torcida tinha até um cântico interessante, que quando a gente estava perto de uma classificação para Libertadores, ela cantava: Libertadores qualquer dia eu tô aí, né? E hoje em dia não, hoje em dia Libertadores todo dia eu tô aí, né? São 4 participações seguidas, né, na Libertadores, na fase de grupos, coisa que a gente não tinha há algum tempo, né? E que era uma coisa impensável quando a gente chegou lá. Então, eu acho que, apesar da gente ter conseguido muita coisa, faltou muita coisa também. Eu compreendo perfeitamente, né, quando o torcedor se ressente da falta de títulos. Agora, o torcedor, você sabe bem, até porque o senhor é torcedor, ele vai no supermercado, vai na praia, todo mundo fala contigo, você fala com todo mundo. O que os caras falam assim? Pô, uma até passou ali na crônica no começo, muita gente ficou brava quando você falou nesse programa aqui dos teus protegidos. Aquilo mexeu com muita gente, incomodou muita gente. E também o fato de, às vezes, eu falo assim, pô, mas apostou em treinador novato quando não era pra apostar. Que nem fala, pô, tá vendo? O Dorival, se tivesse chegado antes, o Flamengo quase deu. Na época você apostou demais no Barbieri, no Zé Ricardo, que eram novatos e tal. Essas 3 cenas, esses 3 episódios, te marcaram demais? Você concorda? Aquele negócio dos protegidos e de ter apostado em treinador novato, você acha que as críticas têm fundamento? Olha, a questão dos protegidos, né? Os caras ficaram bravos, não ficaram? Mas aí eu acho que houve uma provocação, né, inclusive de colegas seus. O que são os protegidos? Eu acho que o jogador que coloca o manto sagrado, ele tem que ser respeitado. Então, muitas vezes é um jogador que pode não jogar bem um jogo, pode não jogar bem vários jogos, mas se ele está com a camisa do Flamengo, se ele está se esforçando, se ele está trabalhando, né, em conjunto, né, e ele precisa ser tratado com respeito, até para que ele possa performar melhor. Tá? E o que eu via é que algumas pessoas, né, na imprensa, não preciso nem citar nomes, né, gostavam de humilhar jogadores do Flamengo, gostavam de achincalhar determinados jogadores do Flamengo, jogadores que eu via que estavam lá suando a camisa, trabalhando corretamente, né, e que às vezes não tinham o mesmo nome que outros, mas que determinado jornalista pegava no pé, né, e ficava ironizando, né, e zoando, humilhando, achincalhando, e aquilo ali me deixava muito irritado, porque eu acho que o jogador do Flamengo, eu sou de uma época em que o Flamengo tinha um time que não era lá essas coisas, né, e a gente torcia, né, e a torcida gritava e os jogadores eram respeitados, né. Eu peguei um ataque com Ademir, Adãozinho, Michila e Caldeira. Então, nenhum dos 4, né, vamos combinar aqui, é um super craque, né, mas eles entravam em campo e corriam, e aí a torcida respeitava e gostava e brigava. E eu acho que jogadores, né, como os meus protegidos na época, né, que eram o Rafael Vaz, o Márcio Araújo, o Gabriel, o Muralha, né, eram jogadores que eu via que estavam trabalhando bem, que estavam se esforçando, que dentro daquele conjunto eles tinham o seu valor, que eram respeitados pelos outros jogadores do elenco, mas que eles eram, vamos dizer, injustamente atacados, né, de maneira desrespeitosa. Então, uma vez, com o elenco reunido, né, eu falei com eles, olha, não se deixem abater, não sei o quê. Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Para os teus protegidos ali? Isso, e aí falei, ó, vocês são, eu não citei essa palavra protegidos, eu estou apoiando vocês, né, vamos em frente, e eu acho que ao proteger, né, e apoiar esses jogadores, eu estava apoiando o elenco como um todo. Porque
que outro jogador ali daquele elenco, se um dia viesse a ser atacado por esse jornalista ou por esses jornalistas, ele saberia que teria o apoio do presidente. E eu acho que isso foi muito positivo para o grupo, sem contar na questão humana, né? Você está aqui trabalhando honestamente, né? E acho que não gostaria que viesse alguém, né, humilhar, né, te achincalhar, e aí seus filhos no dia seguinte vão para o colégio e... Tem uma cena do Muralha, acho que o Flamengo estava indo jogar não sei aonde, não sei se é Libertadores. Gente, o Muralha desceu para ir no aeroporto, no aeroporto do Galeão, escoltado por 4 policiais com um fuzil. Eu falei, gente do céu, o cara não é um assassino, um marginal, o cara é um jogador de futebol. E você vê que isso é provocado, né, por um covarde, né, alguma coisa. E eu nunca gostei de covardia. Então, nesse caso daí, o que houve foi isso, foi simplesmente eu querer dar um respaldo, né, dar um carinho para jogadores que eu via que estavam lá, que tinham um contrato com o Flamengo, que suavam a camisa, que se esforçavam, que podiam até não jogar bem um jogo, 2 jogos e tal, mas que eram nossos jogadores. E para mim, vestir o manto sagrado, né, tem aquele samba que diz: vestir o rubro-negro não tem para ninguém. Né? Então, para mim, né, vestir a camisa do Flamengo tem que ser respeitado. Pode ser criticado, né? Você pode chegar no seu programa e dizer: aí o fulano, né, um jogador do Flamengo não jogou bem, não tá mal, tem que ser negociado e tudo bem, com respeito, tudo bem. Agora, fazer o que fizeram com alguns jogadores nossos, isso realmente me incomodava muito, e aí por isso que veio essa coisa dos protegidos. Em relação aos treinadores, no caso os novatos, que é o Zé Ricardo Barbieri, você acha que você fala assim, e até se você falar, olha, talvez, não é crítica a eles, talvez há um momento, o Flamengo num momento que... Você acha que nesses 2 casos houve erro ou acerto? Olha, depois que passa o tempo, né, que você vê o que aconteceu, né, fica fácil dizer, não, de repente deveria ter sido substituído um jogo antes, 2 jogos antes, né, alguma coisa assim. E o que eu acho é que no futebol brasileiro, nós lidamos muito mal, e esse é um erro que eu assumo também na nossa fase aí do Flamengo, esse excessivo turnover de treinadores é muito prejudicial, e eu acho que a gente tem que se policiar e nós temos que mudar essa cultura para poder valorizar mais, né, o treinador e dar mais tempo para que ele possa performar e apresentar o seu trabalho. No caso desses 2 treinadores, estamos falando de 2 treinadores excelentes, que eu tenho certeza que serão treinadores de ponta do futebol brasileiro, que fizeram um excelente trabalho no Flamengo, tanto o Zé Ricardo quanto o Maurício Barbieri, e que em determinado momento, com algumas dificuldades, eles acabaram perdendo a tranquilidade para seguir, né, naquele nível de excelência que tinha marcado, né, a própria passagem deles no Flamengo um pouco antes. Tá? E aí a tendência, né, e a gente não pode escapar, que eles sejam em algum momento substituídos. Aí foram. Aí podia dizer, não, o Zé Ricardo podia ter saído antes daquele jogo do Vitória, né, ou o Maurício Barbieri sair antes da eliminação da Copa do Brasil, né, poderia, né, mas eu acho que a história deles no Flamengo, né, foi tão boa que eu acho que o saldo é altamente positivo. Isso daí é uma aposta que eu faço. Você pode ter certeza que estamos falando de 2 treinadores excepcionais que vão fazer muito sucesso no futebol brasileiro. Eu tenho certeza que um dia, e eu como torcedor, que agora eu sou, torço por isso, né, eles vão acabar voltando para o Flamengo. Como torcedor, você gostou da escolha do Abel? Gostei, o Abel é um excelente treinador. E esse cara aqui é bom também ou não? Roda aí. Boa noite a todos. Benja, eu fico muito feliz de poder estar falando aqui a respeito do presidente Bandeira de Mello, uma pessoa muito séria, competente, uma pessoa digna, um ser humano de altíssimo nível. Eu sou agradecido de poder ter tido a oportunidade de estar junto com ele em 2 momentos completamente distintos da vida do Flamengo. Eu vi o início do trabalho do presidente com a sua diretoria e vi a finalização desse trabalho. Eu não tenho dúvidas que foi um grande trabalho. Parabéns, presidente.
a nova diretoria que assume agora com o presidente Landim, com certeza continuarão fazendo um grande trabalho à frente do Flamengo, muito em razão de tudo que foi plantado, tudo que foi sedimentado para que esse novo momento pudesse ser vivido. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço, presidente. Dorival é um treinador excepcional, né? Eu tive, né, como ele falou, o privilégio de conviver com ele 2 vezes, né, em momentos distintos, né? Foi o meu primeiro treinador e o meu último treinador. E eu cheguei a falar aqui na Fox, né, que eu, independente de quem viesse a ganhar a eleição no Flamengo, eu não ia interferir na escolha do treinador. E acho que o Abel é um treinador fantástico. Mas se eu pudesse escolher, eu manteria o Dorival. Eu teria mantido o Dorival porque eu acho que ele já tinha 3 meses ali de trabalho, né, desde que ele assumiu o Flamengo, teve progressos, né, e eu acho que ele poderia continuar. Se o Lomba tivesse ganho, eu quero ter um candidato, você ia sugerir ao Lomba, se perguntado, fica o Dorival? Se o Lomba tivesse ganho, ficaria o Dorival? Não, aí o Lomba que ia decidir. Tá, o Lomba era o meu candidato, não me arrependo disso, acho que é um grande rubro-negro e tenho certeza que teria sido um excelente presidente do Flamengo. Mas seria a administração dele, ele teria toda a liberdade de escolher o treinador. Né? O que eu disse para o Lomba foi, eu não vou participar da administração, agora é claro que eu vou ficar à disposição para, se você precisar, né, conversar comigo e tal, eu como torcedor e como ex-presidente vou dar todo o suporte. O que eu disse, né, sempre ressaltei que era uma opinião minha, né, como torcedor, que eu passaria a ser a partir de 1º de janeiro. Né, eu teria mantido o Dorival Júnior, é um excelente treinador. Inclusive a atitude que ele teve com o Maurício Barbieri, que ele substituiu o Maurício Barbieri, você pode pegar aí as entrevistas dele, posteriores à sua chegada, ele sempre enalteceu o trabalho do Maurício. Ele disse, eu estou chegando aqui encontrando, né, um trabalho excepcional, que já está pronto aqui, que eu preciso fazer aqui um ajuste ou outro. Inclusive, uma vez ele, né, num dos últimos jogos, ele convidou o Maurício Barbieri, ele foi lá no vestiário conversar com os jogadores. Então, achei que a atitude do Dorival foi de uma grandeza, né, que é difícil a gente ver. Como torcedor, você está gostando aí das contratações? Abel, Arrascaeta, Gabigol, Rodrigo Caio, está gostando? São excelentes jogadores, né? Quase todos eles, né, eram indicações do nosso scout, do nosso Centro de Inteligência e Mercado. E eu não posso falar, evidentemente, sobre detalhes das negociações, eu nem sei, eu só sei o que sai na imprensa, tá? Mas a qualidade dos jogadores é inquestionável. Ô, presidente, esse aí sempre falo, jogou no Flamengo, deu um azar, né? Porque o titular aí, tá louco, era sacanagem. É rubro-negro, veio aqui para falar contigo também, olha lá. Bem, um abraço, presidente, um abraço. Parabéns pela administração do Flamengo lá, da recuperação do clube, competência. Temos divergências no futebol, com relação a investimento e as coisas que tem que acontecer no futebol, mas sempre tive o teu apoio e um pouco diferente dos teus assistentes, que ficava um pouco mais complicado, mas também participavam bastante. Fiquei triste por sair do Flamengo, porque eu sou rubro-negro, mas também faz parte da vida. Sair do clube ou não sair do clube. E as entrevistas também que foram dadas, tanto de uma parte como da outra parte, quer dizer que eu tenho respeito e admiração por você ter recuperado o nosso Flamengo, a sua equipe de trabalho recuperar o nosso Flamengo. E então, vou mandar um abraço para você. Agora tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Por que você não me mandou um convite para ir na inauguração do Centro de Treinamento do Flamengo no Ninho do Urubu? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você sabe que eu fui o pioneiro, que eu invadi lá, que eu comecei toda a história lá, que eu criei um Centro de Treinamento provisório, nós fomos para lá treinar, tomei muita pancada durante um ano, dos sócios lá do Flamengo, porque eles queriam ficar lá na Gávea. Eu sustentei e foi construído o Centro de Treinamento. Eu acho que eu merecia ter ido na inauguração, porque eu sou rubro-negro como você, e não ter me mandado um convite, eu acho que foi um pouco deselegante. Gostaria de saber por que você não me mandou o convite. Bom,
começar pelo final. Tá? Eu, é claro que não era o responsável, né, direto pela lista de convidados, mas como o presidente tem que assumir tudo no clube, né, independente do que acontece, né, a responsabilidade última é sempre do presidente, gostaria de pedir desculpas ao Vanderlei, porque realmente ele deveria ter sido convidado, né, para a inauguração do centro de treinamento. Ele foi efetivamente uma pessoa muito importante na ida do Flamengo lá para Vargem Grande. Na época eu era só um torcedor, mas eu acompanhei, ele bancou isso e inclusive participou da formulação daquele primeiro módulo, né, que nós inauguramos em 2016. A notícia que eu tive foi de que ele participou ativamente, né, até do projeto de arquitetura lá do centro de treinamento. Tá, então ele efetivamente deveria ter sido convidado, né? Então foi mais uma falha aqui da minha administração, mas eu tenho certeza que vai ser corrigido pela atual administração, que vai convidar o Vanderlei para passear lá no centro de treinamento, conhecer o novo centro de treinamento, inclusive, que é muito mais bonito, muito mais funcional do que o primeiro, e eu tenho certeza que ele vai gostar muito. Com relação à passagem do Vanderlei pelo Flamengo, eu acho que foi uma passagem importante, né? Foi muito prazerosa, inclusive, a relação que a gente tinha. É uma pessoa que conhece muito futebol, que tem uma experiência muito grande, inclusive tem casos maravilhosos que ele contava, assim, para quem foi torcedor a vida inteira, né? Tem coisas assim que eu nem posso contar aqui na televisão, mas que eu morria de rir com as histórias que o Vanderlei contava, né? Acho que a história dele, né, o currículo dele fala por ele. Ele teve uma passagem fantástica aí pelo futebol brasileiro. Como você falou, como jogador ele sofreu por ser reserva do Júnior, né? Aí realmente só deu esse azar na vida, ser reserva do Júnior. Mas como treinador eu acho que ele realmente marcou época no futebol brasileiro. Então, desculpe, Vanderlei, eu não vou poder reparar o meu erro, mas eu tenho certeza que a atual administração vai levar você para passear, almoçar, conhecer lá o nosso centro de treinamento. Ô, presidente, antes de ir pro próximo, é o seguinte, já passou. Você pode esclarecer para mim por que o Mano Menezes saiu do Flamengo? Olha... E até hoje, lembra da novela Quem Matou o Det Reutemann? A gente pergunta para todo mundo, nunca ninguém fala. Por que o Mano Menezes saiu do Flamengo? Pois o Det Reutemann a gente sabe, né? O Mano Menezes a gente não sabe porque, na realidade, o Mano Menezes pediu demissão, né? Numa entrevista coletiva. Ele nunca justificou, falou, estou indo embora por isso? Não, eu voltei a falar com o Mano Menezes muito tempo depois, né? Ele já no Cruzeiro, depois de ter passado lá pela China, né? Que mas nunca conversamos assim muito tempo sobre isso. Eu imagino que ele deva ter as razões, deve ter tido as razões dele lá. Acho que não cabe agora ficar aprofundando aí essa novela, mas como foi uma iniciativa dele, né, eu sinceramente não sei dos detalhes. Eu já perguntei aqui para ele também e também ficamos na mesma. Agora deixa eu te falar. Tem um monte de cara aí, te elogiando, gostando, mas tem umas porradas agora, hein, presidente? Deixa comigo. Pode? Pode, vambora? Claro, vambora. Vambora? Roda aí. Olá, Benja, alô, amigos. Presidente Eduardo Bandeira de Mello, eu ouvi de diversos rubro-negros o seguinte: quando o senhor assumiu para o primeiro mandato, o compromisso era de que o senhor não viria para a reeleição. Valim Vasconcelos seria o candidato. Mas dizem que o senhor foi picado pela mosca azul, se deslumbrou e peitou todo mundo e acabou vindo para uma segunda eleição. E agora eles vieram tomar o poder. Eu queria saber do senhor, presidente Eduardo Bandeira de Mello, esse trato existiu, essa história é verdadeira ou não? Cláudio Perrot, como eu falei por diversas vezes, né, quando eu fui candidato à reeleição em 2015, se eu não me engano você ainda cobria o Flamengo, né, não houve trato nenhum, não houve acordo nenhum, eu nunca descumpri um acordo na minha vida, né, e muito menos esse daí. Tá? Essa questão foi fartamente explorada pela imprensa,
E o que aconteceu foi o seguinte: a princípio eu efetivamente não tinha interesse em ser candidato à reeleição. O que eu tinha combinado com a minha mulher, inclusive, era que eu ficaria só os primeiros 3 anos. Mas quando chegou no final de 2014, eu fui convidado e convencido por todos os vice-presidentes, os membros da administração do Flamengo, a ser candidato à reeleição. Aí fui lá pedir licença à minha mulher, ela deixou e eu virei candidato à reeleição ainda no final de 2014. E aí começou a campanha. Quando aconteceu que um dos membros da administração provocou uma dissidência, brigou e foi embora em fevereiro de 2015, aí ele ameaçou, disse: não, eu vou montar uma chapa para concorrer. E aí alguns vice-presidentes preferiram acompanhar essa dissidência e concorreram contra mim. E o que aconteceu foi isso, tá? No primeiro momento eu fui indicado candidato à reeleição por todos os membros da administração. Depois, 4 ou 5 preferiram sair do grupo e montar uma chapa contrária. E aí não houve nada disso de mosca azul, não houve chapa azul, era a cor da chapa e foi vitoriosa por larga margem. Ô, presidente, tem mais gente aí, tem mais jornalista aí. O legal do Bandeira de Melo é o seguinte: você pode perguntar, e o homem tem um controle emocional, né, meu? O homem ele parece o Spock da Enterprise, meu. Ele é frio, é um iceberg. Vamos ver quem é o próximo. Um abraço, Benja, é um prazer participar com vocês. Rafael Marques, comentarista da Rádio Globo CBN. Eduardo Bandeira de Melo, são 6 anos de gestão e a preocupação natural sua, como de todos os presidentes que sabem que vão deixar o poder por questões estatutárias, foi fazer uma linha sucessória. O candidato que o senhor lançou, o Ricardo Lomba, não obteve êxito, mas o grupo, de uma certa forma, se manteve na gestão porque o Rodolfo Landim, até bem pouco tempo, fazia parte dessa gestão junto contigo e com outras figuras que compõem a direção do Flamengo. Hoje, a gente vê uma participação mais incisiva de figuras que estavam, até certo ponto, sepultadas na política do Flamengo, voltando a fazer parte do dia a dia do clube. Isso lhe causa algum tipo de temor? Rafael Marques, muito obrigado pela pergunta. O que acontece? Houve uma eleição no Flamengo e nós temos que respeitar o resultado das urnas, né? E a partir do momento que eu deixei de ser presidente, eu passo a ser torcedor e continuo sendo torcedor fervoroso do Flamengo, sócio-torcedor, anjo da guarda. Então voltei a ser o que eu era antes de 2012. E tudo isso que está sendo falado aí sobre composições, talvez fisiológicas, né, na formação da equipe de administração do Flamengo, eu não estou participando, estou acompanhando isso pela imprensa. Eu torço, né, como sou torcedor do Flamengo, eu torço para que a política de responsabilidade, de profissionalismo, né, e tudo aquilo que nós fizemos que era totalmente contrário a essa questão de troca de cargos, de favores, etc., que persista. Então, eu tenho certeza que, quer dizer, não posso ter certeza, mas eu acho que, dada a experiência que nós tivemos de 2013 a 2018, tudo isso leva a que a atual administração do Flamengo siga pela mesma rota de profissionalismo, de responsabilidade, e que qualquer composição que seja feita de acordo com os melhores princípios técnicos e de boa governança. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo, mas tem mais Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, aqui no Aqui com o Benja, e tá falando tudo, hein? Não tá fugindo de nada não, a gente já volta.